No fim desses 5 primeiros sábados, né, que é a grande devoção do nosso tempo, que o céu nos pediu, Nossa Senhora nos pediu essa devoção para que nós tocássemos o coração de Deus, né? A gente lembra essa história, sempre a gente fala dela, quando a Europa estava em chamas por conta do protestantismo. São Pio V reunindo os cardeais, pedindo eles consultando os cardeais ao que deveria ser feito para remediar aquela situação. Então, uns falavam que eram as missões, outros falavam que era os seminários, outros falavam que eram as paróquias. Aí São Pio V, que era o santo, disse: o que é necessário é tocar o coração de Deus. Tocar o coração de Deus para que Ele faça misericórdia e nos socorra. Sempre foi assim, desde o Antigo Testamento. Por conta das traições do povo escolhido, eles eram muitas vezes abandonados aos pagãos, né? Eram exilados na Babilônia, eram dominados pelos inimigos de Deus. Basta ler a Sagrada Escritura para poder ver como que os hebreus sofreram no Antigo Testamento, e eles sofriam a cada vez que eles eram infiéis a Deus. Então, e bastava eles se voltarem para o céu, pedindo misericórdia, e aquilo tocava o coração de Deus, que é bom. Deus nunca recusa o perdão. Deus nunca recusa o perdão a quem ele pede. E eram socorridos por Deus. Deus mandava um socorro. É a mesma coisa que acontece conosco, né? Nós vivemos uma época de castigo, né? O castigo que nós vivemos atualmente é esse abandono. Nós estamos abandonados por Deus no sentido de nós viramos as costas para Deus, né? O homem virou as costas para Deus já há muito tempo, e Nossa Senhora veio falar isso em Fátima, que os homens tinham virado as costas para Deus. Nossa Senhora fala: não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido. Nossa Senhora estava falando isso para os católicos, né? Nossa Senhora não estava se referindo, quando Nossa Senhora falava isso, ela não estava se referindo para os maçons, os inimigos de Deus. Estava falando isso para os católicos, os batizados, esses principalmente. E senão vai vir uma guerra muito pior do que acontecia no Antigo Testamento. Quando o homem pecava, quando o povo escolhido, os judeus que vagavam de um lugar para o outro, no deserto, já na época do deserto, na época antes da entrada da Terra Santa, quando eles pecavam, eles eram castigados pelos inimigos que vinham e tomavam o controle. Então a mesma coisa agora. Os inimigos tomaram o controle da igreja, né? Externamente ao menos. Eles tomaram o controle da igreja, tomaram o controle das paróquias, das dioceses. Quando a gente imagina isso, que o que há 60 anos atrás era condenado com penas severíssimas pela igreja, que ama, ela condena porque ela ama, ela castiga porque ela ama. Então, antes, as grandes condenações contra os modernistas, e hoje eles estão nas nossas paróquias fazendo o que quiser, né? Quando nós pensamos nesses padres escandalosos que tem por aí na televisão, que estão livres, falando o que querem, e quando a gente pensa nos bispos do Brasil, sem falar dos outros, a gente pensa no Papa, infelizmente, na situação atual do Papa. Então a gente vê que realmente é o triunfo momentâneo do mal. A causa principal disso é o pecado dos católicos, né? O pecado. A gente falou desde a primeira missão mariana. E por isso que quando Nossa Senhora aparece em Fátima, ela fala da devoção ao coração imaculado de Maria. Dos 5 primeiros sábados ela vai falar depois. Mas se nós pegarmos o que são os 5 primeiros sábados, não são outra coisa senão um convite à conversão. O que Nossa Senhora quer? Nossa Senhora quer a nossa conversão. Então o que ela pede como reparação ao seu coração imaculado?
ela pede a confissão, ela pede a comunhão, ela pede meditação e ela pede um terço. Não é? Então ela pede antes de tudo a confissão, que se confesse dos pecados. Então, para reparar o coração imaculado dela, ela quer que nossos pecados sejam sinceramente confessados, todos, sem todos os mortais, né? Sem excluir nenhum. Ela pede isso, ela pede a comunhão, que é o quê? Que é o ato de união formal ao seu divino Filho, porque Jesus está vivo no Santíssimo Sacramento. Então ela pede que se una a Jesus no Santíssimo Sacramento. Ela pede o terço, porque ela sabe muito bem que há uma lei, não é, estabelecida por Deus. Todas as graças só nos serão dadas por meio da oração. Sem oração não se recebe graças. Se você não reza, você não se salva, porque a salvação vem por Deus, por uma graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, mas para aqueles que a pedem. Então precisa pedir para se salvar. E você precisa pedir para se salvar um certo número de vezes, porque Deus, ontem nós estávamos falando, né, que há um número de pecados que Deus perdoa, e Deus estabeleceu para cada um. Para cada um, se cada um existe um número de pecados estabelecido para cada um de Santo Afonso, quando ele nasce, que Deus vai perdoar. Então, muita atenção na hora de se cometer um pecado. Claro, primeiro a gente não peca por amor a Deus, segundo, mas por temor também, porque talvez pode ser o seu último pecado, e Deus decretou que depois daquele não tem mais perdão. E Ele tira de você a graça do arrependimento. Graças a Deus, eu penso que a maioria, não sei se alguém já viveu esse estado de não arrepender-se. É uma coisa terrível. Os teólogos dizem que é impossível Deus perdoar alguém que não se arrepende, né? E o arrependimento é uma graça gratuitíssima de Deus. Se Deus te tira a graça do arrependimento, acabou, você não consegue merecer, porque o princípio de merecer é a graça. Você só pode merecer alguma coisa de Deus quando você está unido a Jesus Cristo por causa de Jesus Cristo. Mas se você está separado de Jesus Cristo pelo pecado, você não tem mais essa graça, então você não pode merecer nada, nem a graça do arrependimento. Então, do mesmo jeito que você tem um número de pecados o número de pecados a serem perdoados, que Deus estabeleceu, você tem um número de vezes que você deve pedir também a Deus a graça de ser salvo. Por isso que Nosso Senhor fala, rezai sem cessar. Para você ser salvo, você vai ter que pedir uma quantidade de vezes X. E se você não se salva, as almas que estão no inferno porque elas não rezaram. Porque Deus, sendo a bondade infinita, nunca nega a sua graça para quem lhe pede. Tem uma história muito conhecida de Santa Teresa d'Ávila, que ela estava fazendo uma novena. Ela estava precisando de uma graça, ela fez uma novena. E ela não conseguiu a graça. Aí ela fez 2 novenas, não conseguiu a graça. Fez a 3ª novena, não conseguiu a graça. 4ª novena, não conseguiu a graça. 5ª, não conseguiu. Quando ela chegou na 19ª novena, ela fez 19 novenas para receber a mesma graça. Aí ela não recebeu. Aí ela reclamou. Ali ela reclamou. Disse, mas meu Deus, 19 novenas, eu não recebi a graça. Aí Nosso Senhor falou com ela, porque eu decretei que para você receber essa graça, tinha que ser 20. Ela estava na beira, só faltava mais uma. Eu decretei que deveria ser 20. Se ela parasse, ela não ia receber a graça, porque Deus decretou 20. E São Tomás diz que um dos motivos para que a oração seja ouvida é a insistência, e Deus quer que você reze uma quantidade de vezes para alcançar aquela graça que Ele determinou. Se ela rezasse 19 vezes, estava perto. Se ela rezasse 19 vezes, estava perto.
mas ela não ia ganhar. E não ganha nem pouco, hein? Com a graça. Tem que rezar. Claro, Deus nunca deixa de ouvir uma oração, Ele sempre vai dar alguma coisa, mas aquela graça só viria com as 20. Então, para nós, a salvação é a mesma coisa. Então, Nossa Senhora nos pede a oração do terço. Porque a oração do terço, essa repetição das Ave-Marias, ela nos ensina que é preciso viver em um ritmo constante de oração, implorando as graças de Deus. E a meditação é importantíssimo, por isso que a gente faz 15 minutos de meditação. É importantíssimo pensar nas coisas de Deus, pensar em Deus. O mundo moderno, ele é um complô contra a vida contemplativa, para que as pessoas não pensem em Deus, né? Não parem, fiquem em silêncio, façam a meditação. Por quê? Porque é nesse silêncio, é nessa meditação que Deus fala à alma. E Nossa Senhora disse: eu quero que se faça 15 minutos de meditação nos mistérios do Rosário, que são os mistérios da nossa salvação, para que nós pudéssemos, meditando os mistérios do Rosário, entrar na vida de Jesus e Maria, e a vida de Jesus e Maria falar conosco, enquanto mistério, né? Porque os mistérios da vida de Nosso Senhor e de Nossa Senhora são como poços de água, que a gente vai lá e tira água para beber. Quando a gente medita, por exemplo, no mistério da encarnação, e que nós contemplamos a humildade de Nossa Senhora, quando nós contemplamos a humildade do Verbo encarnado, que se faz homem para a nossa salvação, nós recebemos esse mistério graças de humildade, que nos fazem verdadeiramente humildes, contemplando Nossa Senhora humilde. Então a vida de Nosso Senhor e de Nossa Senhora são uma fonte inesgotável de graças para nós. Então, Nossa Senhora não pede outra coisa senão a nossa conversão. O padre... esqueci agora o nome daquele padre inglês. André, qual é o nome dele? O padre... como? Aquele padre inglês que escreveu vários livros, Tudo por Jesus. Como? Fala. Padre Faber, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala: a maior obra de reparação, de consolação que nós podemos dar ao coração de Jesus e Maria é salvar almas. Salvar almas é o que a gente pode fazer para o coração de Jesus, que mais os consola. Devolver almas a Jesus e a Maria. Porque Deus estabeleceu o seu plano providencial, que nós fôssemos cooperadores dele na obra da redenção. Nós fôssemos cooperadores de Jesus Cristo na obra da redenção. Então nós deveríamos cooperar com nosso Senhor na salvação das almas. Então isso é o que mais consola o coração de Jesus e Maria. Então Nossa Senhora, ofendida pelo pecado dos homens, as almas que caíram no inferno porque pecados cometidos contra ela, Deus castigando o mundo pelos pecados que eram feitos contra, pelos pecados cometidos, a igreja sendo como que abandonada, em certo sentido. O que Nossa Senhora vem nos oferecer? A devoção ao seu coração imaculado, que não quer outra coisa senão a nossa conversão. Porque a gente deve espalhar a devoção aos 5 primeiros sábados, espalhar a devoção ao coração imaculado de Maria, porque é uma devoção que quer, antes de tudo, converter as almas. Porque convertendo os pecadores, convertendo as almas, deixando de pecar, procurando viver uma vida santa, nós tocamos assim o coração de Deus, e os mesmos efeitos são provocados pelas mesmas causas. Que acontecerá que Deus virá em socorro da sociedade. Então tudo que a gente vê, meu Deus, o que a gente vai fazer? Está cada vez pior, os nossos filhos, a gente não tem escola, a gente não pode levar os nossos filhos para lugar nenhum, a gente está tudo corrompido, a gente está sendo perseguido, e vai ficar cada vez pior. Por quê? Porque o mal está triunfando. O mal está triunfando na televisão, está triunfando na economia, triunfando na educação, está triunfando na saúde,
triunfando em tudo. É o triunfo do mal. Por quê? Porque os homens não param de pecar. No dia que os homens pararem de pecar, fizerem propósitos de santidade firmes, a situação vai reverter, o mal vai perder a força, o coração de Deus vai ser tocado, e Deus vai voltar e vai socorrer os homens. Essa é a necessidade dos 5 primeiros sábados. E Nossa Senhora coloca algo maternal aí, né? Coloca como uma mãe, né? Para atrair o coração das crianças, vem falar do seu coração imaculado, ofendido, querendo salvar os homens. Então, demos graças a Deus de estarmos terminando a devoção aos 5 primeiros sábados aqui em Foz, uma graça muito grande, porque a Nossa Senhora promete nada mais, nada menos que a salvação das nossas almas. Aqueles que fizerem os 5 primeiros sábados como ela pediu, aqueles que fizerem os 5 primeiros sábados como ela pediu, ela promete a salvação das almas. Ela promete, não lhes faltará as graças necessárias para a sua salvação no último momento. Então é uma promessa enorme, né? E para encerrar essa série de conferências que nós demos nas missões, eu queria fechar, né? Fechando nesse mês de março, falando de uma devoção que depois de Nossa Senhora deveria ocupar um lugar de honra na nossa vida espiritual, que é a devoção a São José. São José está intimamente ligado à vida de Jesus e Maria, intimamente ligado à nossa salvação. Então ele merece uma atenção e uma estima particular, não é? Os teólogos dizem que ele está indiretamente ligado à ordem hipostática, que é aquela ordem da união das duas naturezas em uma única pessoa do Verbo. Em uma única pessoa do Verbo. Então ele colaborou, Deus estabeleceu para o Verbo se fazer carne, a mãe do Verbo encarnado deveria estar amparada e protegida por um esposo, que o Verbo encarnado tivesse o amparo nessa terra de um homem que seria o seu pai adotivo. Então isso é enorme como missão para São José. E como nós somos o corpo místico de Jesus Cristo, São Luís Maria Grignon de Montfort diz que Nossa Senhora é nossa mãe, antes mesmo de ser mãe, porque Jesus nos deu ela como mãe. Algumas pessoas acham que Nossa Senhora passa a ser nossa mãe no momento da cruz. Não. No momento da cruz, Nosso Senhor revela, Nosso Senhor proclama Nossa Senhora como nossa mãe, mas Nossa Senhora é nossa mãe porque ela é mãe de Jesus Cristo. E ela é mãe da cabeça, então ela deve ser mãe dos membros. São Paulo fala que nós somos membros de Jesus Cristo. A Igreja Católica é o corpo místico de Jesus Cristo. Se ela é mãe da cabeça, ela é mãe do corpo. São Paulo fala, nós somos os membros do corpo em que Cristo é a cabeça. Então a razão fundamental dela ser a nossa mãe é porque ela é mãe de Jesus Cristo. Ora, então se essa analogia, essa comparação pode ser feita com base de uma semelhança real que existe entre a maternidade divina, entre a maternidade de Nossa Senhora e nós, podemos fazer algo parecido com São José. E por isso que ele foi proclamado pelo Santo Padre como patrono da Igreja Universal. Ele exerce sobre a Igreja um patronato, uma
espécie de paternidade, digamos assim, sobre cada um de nós, por conta das relações que ele tinha com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos naquele episódio tocante do reencontro do menino Jesus no templo, no qual Nossa Senhora fala para o menino Jesus: por que fizeste isto conosco? Ela fala: teu pai e eu. Não é? Ela se refere a São José como teu pai. Ela refere a São José, falando com Jesus, como teu pai. Ora, a Santíssima Virgem sabia muito bem que ela estava falando com Deus, quando ela falava com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ela estava falando com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, imagina para São José o fato de ser chamado por Deus de pai. Cada vez que o menino Jesus chamava São José de pai, era Deus que chamava São José de pai. Então imagina o grau de glória, a grandeza de São José, não é? O qual ele deve ser admirado, porque alguém é grande aos olhos de Deus na medida em que esse alguém está unido a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única coisa que agrada a Deus, sobrenaturalmente falando, que satisfaz as exigências divinas. Então, quanto mais alguém está unido a Jesus Cristo, mais agrada a Deus. Então, imagina quem poderia agradar mais a Jesus Cristo, senão São José, depois da Santíssima Virgem. Que honra que São José teve de ser chamado Pai do Verbo encarnado. Está na Escritura. No dia de Natal, nós lemos, no tempo de Natal, nós lemos a genealogia de Jesus Cristo. Não é? A genealogia de Jesus Cristo. Não é? Tantã, gerou tantã, tantã, gerou tantã, tantã. Está no Evangelho. A gente vai lendo toda a genealogia. E no final da genealogia fala, se não me engano, e Jacó gerou José, da qual é esposo de Maria, que nasceu Jesus. Então, a genealogia que a Sagrada Escritura traça do Verbo encarnado é de São José. Olha a dignidade de São José. Embora São José não tenha sido pai biológico de Jesus, ele tem a dignidade de ser pai putativo, se chama. Putare, em latim, é pensar. Putativo, pai pensado. Porque tem aquela parte do Evangelho que se diz, né, a gente lê isso na missa votiva de São José, e ele crescia, e todos conheciam como o filho de José. Né? Todos pensavam que ele era o filho de José. Ele era o pai putativo. Mas Deus mesmo faz questão de honrar São José com essas honras, né? Com essas honras, justamente, de ter a genealogia de Jesus marcada na Bíblia como a sua. Teve a graça de ser chamado de pai por Deus. Então, todos esses motivos nos fazem admirar imensamente a São José. E todos esses motivos fazem com que Deus dê a São José uma missão importantíssima na história da Igreja e na história de cada um de nós. São José, bem, nós falamos durante esse tempo aqui das missões marianas, da consagração a Nossa Senhora, da devoção que nós devemos ter a Nossa Senhora como escravos de amor, que é a devoção que São Luís Maria Grão de Montfort prescreve para nós como sendo a perfeita devoção. E quem poderia ser um melhor exemplo? Está um pouco de movimento aí atrás. Bianca, coloca faz com que
se acalmem um pouco os ânimos aí atrás. Vai ter que cortar essa parte do vídeo, hein? Isso. O que eu estava falando mesmo? Então, bem, então nesse intuito de ser verdadeiros escravos de Nossa Senhora, verdadeiros devotos da Santíssima Virgem, nos falta exemplos. E o principal exemplo, sem dúvidas, que nós devemos ter de devotamento a Nossa Senhora e a Nosso Senhor, sem dúvidas, é São José. São José é um modelo de devoto de São José. É um modelo de serviço, de entrega, de consagração a Jesus e a Maria. Então, antes de tudo, nós devemos olhar a figura de São José como esse modelo de devotamento. São José não viveu senão por Jesus e Maria. Nós conhecemos muito pouco da vida de São José. Ele é um mistério. Nós conhecemos muito pouco sobre a vida dele. Nós conhecemos a Sagrada Escritura, a principal fonte revelada, da vida de São José. Sobretudo, nós conhecemos São José pelo seu silêncio, não é? E se São João Batista pôde falar com relação ao Nosso Senhor, é necessário que ele cresça e que eu diminua. São José deveria ter isso no coração de uma maneira muito mais iminente. Quer dizer, é necessário que Jesus e Maria cresçam e eu diminua. Não é? Ele tinha noção dos grandes tesouros que a ele foram confiados. Sabemos muito pouco da vida dele, mas nós sabemos que ele era então da raça de Davi, da raça real de Davi, não é? Ele era da linhagem, né? Então, da linhagem real de Jerusalém, e se casavam sempre os membros da mesma família, né? Assim, as famílias eram 12 tribos, né, de Israel, as 12 tribos que descendiam de Jacó, e se casavam entre dessa família, sobretudo porque queriam que o Messias nascesse, né? Então se tinha todo o trabalho, se tinha toda a dedicação de proteger a família de Davi, porque sabia-se que o Messias sairia de lá. Então as filhas de Davi, as netas, tataranetas, a descendência de Davi era conservada com muito esmero. Então tanto São José quanto Nossa Senhora eram dessa linhagem de Davi, da qual viria o Messias. Então, eles naturalmente não podiam não se casar, não é? Eles tinham todo o interesse de se casar. Mas a tradição nos diz que tanto São José quanto a Santíssima Virgem tinham feito um voto de virgindade. Então, o Espírito Santo tinha inspirado São José e tinha inspirado do outro lado a Santíssima Virgem para serem virgens, para dar-se, porque a virgindade por sinal, dentre os sinais de entrega a Deus, o mais profundo, porque você entrega todo o seu ser, corpo e alma, porque o corpo tem uma ligação, evidentemente, intrínseca à alma. Então, quando você se consagra o seu corpo, os seus sentidos a Deus, você significa uma entrega absoluta da sua alma a Ele, não é? Por isso que o bem da virgindade, para a teologia moral ensina, é um bem maior que a vida, ela mesma. Então a Santíssima Virgem pode ser considerado, né, o bem da virgindade pode ser considerado um bem maior que a vida. Então ele, por inspiração de Deus, se faz o voto de virgindade, e Nossa Senhora também. E o Espírito Santo conduz essas duas almas puríssimas, né, como nunca existiu sobre a terra,
a se reunirem em verdadeiro matrimônio. Então, São José, antes de tudo, por uma inspiração de Deus, se consagra a sua virgindade a Deus, o que é um fato maravilhoso, porque, se você pensar, todo mundo queria ter a honra de ser da família do Messias. Então, ele se excluía voluntariamente, o que para alguns era um terror, a esterilidade. São José se exclui dessa alegria, dessa honra, não é? Para se dar inteiramente a Deus. E a Santíssima Virgem é a mesma coisa. E Deus vai transformar esse ato de esquecimento de si mesmo em causa da vinda do Messias, porque tudo deveria ser puro para Nosso Senhor, tudo deveria ser puro para Nosso Senhor, tanto a Santíssima Virgem, quanto aquele que cuidaria da Santíssima Virgem. Então chega-se o dia do casamento de Nosso Senhor, de São José e Nossa Senhora. Eles são unidos em verdadeiro matrimônio, porque para o matrimônio ser válido, não precisa haver consumação, basta que haja consentimento de um dar o seu corpo ao outro, um transmitir os direitos do seu corpo ao outro. E, obviamente, Deus escolheu a Santíssima Virgem, um esposo como São José, da qual ela poderia se doar inteiramente, longe de sofrer qualquer atentado à sua virgindade. Ele seria o protetor da sua virgindade, o guarda da sua virgindade. Ele receberia a sua virgindade como um tesouro a ser protegido. Um tesouro a ser protegido. Então, é o dogma de fé que o matrimônio de Nossa Senhora de São José é um verdadeiro matrimônio. Nossa Senhora transmite a São José o que é dela, o seu corpo, a sua vida. E São José transmite a Nossa Senhora a sua vida, o seu corpo, que é uma coisa maravilhosa, para ser guardado por ele. Então, imagina a pureza de São José. São José nunca teve o menor pensamento, nunca teve a menor inclinação a nada que fosse contrário à pureza tocando a Santíssima Virgem, porque se ele tivesse, ele não seria digno de receber esse tesouro. Então, verdadeiro matrimônio. Então, mais uma vez, São José é escolhido para servir a Deus. Servir a Deus protegendo a mãe do Verbo encarnado. Mãe do Verbo encarnado. Mais um esquecimento de si mesmo. São José era chamado então a esquecer-se de si mesmo para cuidar da Santíssima Virgem. Passa um tempo e São José, que a ele tinha sido escondido, né? Ele seria então o santo que seria surpreendido, o santo das surpresas, digamos assim, que as grandes surpresas foram, ele não podia imaginar que ele seria esposo dessa perfeição que é a Santíssima Virgem. Então, uma coisa muito, a gente vai falar depois, na continuação. Então, São José fica sabendo da encarnação do Verbo. Ele vê Nossa Senhora grávida. Então, ele se aflige e pretende deixá-la em segredo, um grande mistério, porque a lei mandava o esposo denunciar a esposa adúltera. Ora, o esposo justo, que obedece à lei, o esposo justo que obedece à lei, ele deve denunciar a esposa adúltera. Mas a Escritura, o Evangelho fala uma coisa muito bonita. Ele fala, porque ele era justo e não queria entregá-la, ele resolve deixá-la em segredo. Ora, ele fala o contrário. Então, a justiça no caso de Nossa Senhora
era não denunciá-la. Então, como ele era justo, ele não quis denunciá-la. Então é um grande mistério. Se explica que ele via que era algo tão grande, que era algo tão santo, que era algo tão maravilhoso, que ele não poderia suspeitar um minuto da Santíssima Virgem, que ele pretende deixá-la em segredo. Esse deixá-la em segredo significa ele se afastaria desse grande mistério da encarnação do Verbo que se aproximava, que estava pronto a se realizar. Com relação a, mais uma vez, o anjo aparece para São José e diz que ele não deveria temer receber Nossa Senhora como sua esposa, e que ele deveria não só recebê-la como sua esposa, mas ele deveria dar o nome ao Verbo encarnado de Jesus. Quer dizer, aquele que dá o nome ao Pai. Então ele deveria ser o Pai do Verbo encarnado e deveria assumir todas as responsabilidades com relação ao Verbo encarnado. Era a grande missão de São José. A grande missão de São José. Mais uma vez, esquecimento de si mesmo e devoção a Jesus e Maria. Devoção é a disposição interior de se estar a serviço de Deus. São José não hesita e vai servir então a Deus na paternidade adotiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai trabalhar para sustentar Jesus e Maria. Ele vai trabalhar para proteger Jesus e Maria. E nós vamos ver no desenrolar da história da encarnação e da redenção, São José sempre responsável em pega o menino, pega a sua mãe, leva para Belém. De Belém, procura um lugar para dar luz, protege ela, recebe os reis magos, apresenta no templo. Herodes quer matar o menino Jesus, tem que levar para o Egito, cuidar de lá no Egito. Está no Egito, volta para Nazaré. Então nós vemos um homem que é absolutamente inigualável em suas disposições de servir a causa da nossa redenção. E completamente ocultado, não é? Nossa Senhora ainda tem o Magnificat, Nossa Senhora é exaltada, né? São José está sempre em um plano de serviço de Jesus e Maria. Ele é o modelo para nós de escravidão a Jesus e Maria. Não é? E ele vai então, um detalhe importante sobre a paternidade, sobre as relações que o ligam a Deus, são enormes e incomparáveis. Porque de São Francisco de Sales que quando um passarinho traz uma semente de um outro jardim e deixa cair no meu jardim, a flor que nasce dessa semente é minha, porque caiu no meu jardim. O passarinho traz a sementinha de outro jardim, solta no meu jardim. E o ventre da Santíssima Virgem era um jardim de São José. O corpo da Santíssima Virgem, o ventre da Santíssima Virgem, por verdadeiro matrimônio, pertencia a São José. Então, a flor que nascesse do jardim, do seio da Santíssima Virgem, pertencia a São José. Então, nosso Senhor Jesus Cristo pertence a São José de uma maneira muito mais do que uma simples adoção extrínseca, porque São José não adota o menino Jesus como um pai da terra adota. A adoção que São José tem a adoção que São José faz do menino Jesus ele é fruto de algo que é meu, de uma árvore que é minha. Embora ele não tenha cooperado materialmente na geração do Verbo encarnado, o fruto do ventre de Nossa Senhora é dele. Pertence a ele. Jesus Cristo pertence a São José muito mais do que alguém que adota uma criança
que essa criança pertence a ele. Então, olha a relação que existe entre São José e o Verbo encarnado. É enorme. Então, qual vai ser então a relação que São José terá com a igreja, que é o corpo místico de Jesus Cristo? Enorme. Né? As dependências que haverão entre nós e São José, a missão de São José na igreja, porque a missão que Jesus, que nós sempre, quando falamos da missão de Nossa Senhora com relação à igreja, nós sempre tomamos como modelo a missão que ela exerceu na vida de Jesus. Né? Ela é mãe nossa porque ela é mãe de Jesus. Olha, então o que São José fez com o menino Jesus, ele é chamado a fazer conosco, e ele vai fazer na história da igreja conosco. Santa Teresa d'Ávila diz que a devoção a São José será reservada para o fim dos tempos, sobretudo. Ela era muito devota de São José. Ela disse: eu nunca pedi nada a São José que ele não me desse. Nunca. Né? São José, há uma oração que diz: manda no céu, porque nosso Senhor conserva para com ele sentimentos de filiação e de gratidão. Você imagina? São José que protege. Ela está machucando, Jaqueline, ela está machucando a perninha dela. Ela protege ele protegeu o menino Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo quis ser protegido de Herodes por São José. O anjo pede, é uma coisa absolutamente, é um mistério insondável. Um anjo manda um homem levantar à noite, tomar a esposa e fugir para o Egito para proteger Deus de um homem que queria matá-lo. Olha como Deus se compraz em nos comunicar a dignidades. Quanto mais alguém se faz pequeno, mais Deus faz com que esse pequeno se torne grande. Olha a grandeza, olha quem teve uma missão maior do que de São José, de proteger a nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós dependemos de São José, porque se São José não tivesse protegido o menino Jesus, o que teria acontecido com o menino Jesus? Deus quis fazer com que o menino Jesus fosse protegido de São José. Se São José não tivesse protegido o menino Jesus, o que teria acontecido? Nós não teríamos sido salvos? Poderíamos chegar a essa conclusão? Deus quis que fosse assim. Não precisava, Ele quis. Ele quis fazer com que nós tivéssemos motivo para dizer a São José: muito obrigado por ter levantado naquela hora, tomado o menino e fugido com... Que luta que não foi para sustentar o menino Jesus no Egito, deixar tudo em Israel e ir para o Egito, começar a abrir uma marcenaria nova, encontrar cliente novo, todas as preocupações que os pais de família têm hoje, São José teve na época, trazia atrás Jesus e Maria. Não era só pegar o menino Jesus e levar para lá. Você acha que Deus fazia brotar no jardim da casa de São José tomate e nascer ovelha para ele matar todo dia de manhã e ovo para ele? Não era assim não. Diferente de nós somente no pecado, diz São Paulo. São José teve que suar a camisa para sustentar Nossa Senhora e menino Jesus. Quantas mesas ele fez? Quantas cadeiras ele fez para poder dar de comer ao menino Jesus, né? Preocupação de São José, porque Deus não dava moleza. Deus fez ele ser provado demais, porque Deus queria fazer dele um grande herói, né? Ele é um grande herói. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o maior dos heróis, São José. O maior dos heróis. Então, e uma vida completamente esquecida, porque desde o começo ele já soube, desde o primeiro momento que o anjo aparece para ele, falando do mistério da encarnação, ele já soube qual era a missão dele: sustentar e guardar Jesus e Maria. Acabou. Esqueceu-se de si mesmo. Esqueceu-se completamente de si mesmo. E se colocou completamente a serviço da nossa redenção. Completamente a serviço da nossa redenção. Então é daí que nós tiramos as conclusões práticas da missão que São José deve exercer
na nossa vida. A ladainha de São José é uma maravilha. Leem, nós estamos no mês de março, que é dedicado a ele. Leiam as ladainhas de São José, os títulos que São José recebe, não é? Protetor das famílias, guarda das virgens, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família. Quantos títulos de glória, não é? Quantos títulos de glória. Então ele é chamado para, nós devemos então ter para com ele uma grande devoção, um grande amor. Em Fátima, no dia 13 de outubro, então na última aparição, São José aparece. No dia 13 de outubro, na última aparição de Fátima, São José aparece no céu com o menino Jesus nos braços e traça 3 sinais da cruz sobre a terra. Né? Ele e o menino Jesus juntos fazem 3 vezes o sinal da cruz sobre a terra, abençoando a terra. E quem abençoa, aonde que você já viu um santo fazendo isso? Abençoando a terra, abençoando o mundo. E São José do alto do céu aparece para os 3 pastorinhos, naquela multidão, abençoando o mundo 3 vezes. Quer dizer, ele tem uma função paternal para conosco e para com a igreja. Uma função paternal para conosco e para com a igreja. É necessário, então, Santa Teresa diz que a devoção a ele ficaria reservada até o fim dos tempos. Então, tenhamos muita devoção a ele e coloquemos ele no lugar que ele merece nas nossas vidas. Pensamos para que, assim como Deus escolheu para ser chefe da família na qual ele nasceria, escolhamos também São José para ser chefe da nossa família. Consagremos-nos a São José, peçamos para que ele seja o nosso guia, o nosso protetor na vida de oração, na vida espiritual. São José, espelho de paciência. Quanta paciência nós temos necessidade nas nossas vidas, pelas contradições, pelas adversidades, pelas provações. E olha que paciência que São José teve. Que paciência que São José teve. E não tem nada que requer mais paciência do que as obras que nos obrigam a nos esquecer de nós mesmos. A ira geralmente sempre vem, a falta de paciência vem geralmente porque nós somos contrariados. E a contrariedade não é outra coisa senão o desejo de fazer a nossa vontade com relação a uma outra vontade. Quando se joga a nossa vontade com a vontade de outro, e que nós vemos obrigados a deixar de fazer o que nós queremos, a gente perde a paciência. Ora, São José nisso é um exemplo perfeito, porque ele viveu uma vida de esquecimento de si mesmo. Ele viveu esquecido de si mesmo. Viveu esquecido de fazer a sua própria vontade. Ou melhor, ele submeteu a sua própria vontade em tudo à vontade de Deus. Peçamos então a intercessão de São José. Façamos novenas a São José. Nos consagremos a São José. Quando nós pensamos em pedir uma graça ao céu, peçamos por meio de São José. Agora, algumas pequeninas histórias para terminar. Poderíamos falar muito sobre São José. Tinha um convento ou uma capela, não sei bem, que tinha o costume de acender nos pés de São José uma luzinha que ficava perpétua, uma velinha perpétua nos pés de São José. E um dia chegou o novo padre e falou assim: eu acho que eu vou mudar esse costume, não precisa ter uma vela que fica o tempo todo no pé de São José. E ele começou a apagar a vela do pé de São José.
Aí ele chegou um dia na capela e viu a luz do Santíssimo apagada. Oh, mas quem apagou a vela? Quem apagou a vela do Santíssimo? Aí ela lá acendia a vela do Santíssimo. Daqui a pouco a vela do Santíssimo apagava. Aí uma pessoa chegou, se não me engano é assim a história, e acendeu a vela de São José. Aí logo depois a vela do Santíssimo acendeu. Quer dizer, Nosso Senhor que queria que São José, a velinha dele estivesse acesa, para que a dele estivesse acesa também. Isso é a grande união entre Nosso Senhor e São José. Nosso Senhor quer estar presente onde São José esteja presente. De os afetos que Nosso Senhor tem para com São José hoje no céu. Não é? Antigamente se faziam estátuas de São José com uma grande coroa na cabeça, como rei, não é? Título honorífico de rei, porque por um momento, de fato, essa autoridade passou para São José. Nosso Senhor delegou a majestade dele, o exercício da majestade dele a São José por um determinado momento, de fato, porque ele transmitiu a São José a autoridade mandada dele mesmo, porque se o menino Jesus é Deus, e São José que, para o bem comum da Sagrada Família, era São José que mandava, Nossa Senhora e o menino Jesus obedeciam a São José. Você já imaginou o que é isso? São José deveria ficar absolutamente confuso diante dessa situação, porque ele era humilde, mas ele via que era uma missão que Deus tinha dado a ele, de governar a Sagrada Família, de governar a Deus ele mesmo. Então, o que Deus poderia negar a São José se ele lhe concedeu direitos de autoridade sobre o seu divino Filho, sobre a si mesmo, na pessoa do Verbo? O que ele poderia negar? Então, daí as raízes da nossa confiança na devoção a São José. E as religiosas, sobretudo, são aquelas que mais testemunham, não é, o auxílio de São José, não só as religiosas, mas as almas consagradas. Nós que vivemos em casas religiosas, sabemos que São José nos protege e nos defende em todas as nossas necessidades espirituais e materiais. Tinha um convento de irmãs, não sei se já contei essa história aqui, tinha um convento de irmãs que elas se mudaram não sei para onde, e era um lugar muito longe, não tinha nada. E elas tinham uma casinha pobre, elas tinham que começar o convento, era uma luta danada, não tinha nada para fazer, e elas precisavam ao menos de uma mula para começar, porque elas precisavam se deslocar, um jumento, se deslocar de um lugar para o outro sem andar a pé, porque elas moravam uma certa distância da cidade, né? Aí elas falaram assim, a gente vai fazer, antes de tudo, uma novena a São José. Aí eles fizeram a novena a São José. No final da novena, paf, chega um senhor e fala assim: irmãs, eu fiquei sabendo que as senhoras estão morando por aqui agora, então eu vim aqui dar essa mula, esse jumentinho para as senhoras. Mas tinha uma coisa curiosa no jumentinho. O jumentinho não tinha rabo. E as irmãs olharam para aquele jumentinho assim, acharam curioso, né? Porque um jumento sem rabo, coisa curiosa. Aí a irmã mais nova falou assim: madre, só um minutinho que eu já volto. Você vai me dar licença? Sim, mãe. Aí ela foi correndo lá dentro do convento, tirou a imagem de São José e pegou o papelzinho que ela tinha colocado debaixo da imagem de São José. Aí ela falou assim: madre, eu desenhei um jumento que eu coloquei debaixo de São José, mas eu esqueci de colocar o rabo. Ela fez o desenho pedindo a São José um jumentinho e colocou debaixo da estátua. Mas chegou na hora do rabo, ela esqueceu de colocar. Então São José mandou um jumentinho sem rabo para mostrar que era ele que estava fazendo. E em Novo México, também nos Estados Unidos, tem aquela história famosa da escada, né? Da escada milagrosa de São José, das irmãs de Nossa Senhora de Loreto, que elas precisavam subir no segundo andar e para pegar
tinha alguma coisa muito valiosa, elas não conseguiam pegar, porque elas chegaram nesse convento novo, elas descobriram, e não podiam pegar. E elas fizeram uma novena a São José, e um dos dias da novena chegou um homem, e se ofereceu para construir essa capela, essa escada. E no outro dia pela manhã, quando elas chegaram na capela, a escada estava construída. E tem a foto dessa escada, né, para todo mundo ver. Quem quiser ir lá pode ver também nos Estados Unidos. Ela é feita de uma madeira só e não tem nenhum suporte. Ninguém consegue explicar como ela se sustenta. Ela é ligada de baixo em cima, é como se fosse uma raiz que tivesse crescido. Não tem como, ela não foi encaixada, não foi nada. Ela sai de uma parte e chega em outra, não tem explicação como ela foi feita. Então as irmãs imediatamente ligaram o milagre a São José. Existe uma aparição de São José na história, que é na França, né? Em Cotignac. O ano passado, ou o ano retrasado, fizeram 800 anos. Cotignac. São José aparece rapidamente, tirando Fátima, né, agora. Aparece e tinha um camponês com muita sede, e São José simplesmente aparece e fala, mova a pedra, e desaparece. Aí ele move a pedra, que é uma pedra enorme, ele move a pedra como se fosse um pedacinho de isopor. São José deu força para ele, e sai água. Essa é um lugar na França muito famoso, chamado Cotignac. E para terminar, uma história muito consoladora de como São José, como Deus quer que nós tenhamos veneração, devoção a São José e respeito para com ele. Tinha uma moça que queria muito ser carmelita e ela não conseguia convencer o pai dela de deixar ela ir para o convento, não conseguia. Não tinha nada que fazia, e ela rezava, fazia novena para tudo quanto é santo, fazia novena mesmo para Nossa Senhora, e nada de conseguir. Nada de conseguir. Aí ela resolveu, e ela foi muito inteligente, eu acho que a gente deve imitar a inteligência dela no que ela fez. Ela fez uma novena a Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora, não a graça, porque ela já tinha feito um monte e não tinha recebido a graça. Ela falou, não sei, está parecendo que ou eu não vou receber, ou não sei. Ela fez a novena a Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora que mostrasse para ela o que ela deveria fazer para conseguir a graça. Inteligente, a menina. Então eu vou fazer uma novena a Nossa Senhora, para Nossa Senhora me mostrar o que eu tenho que fazer para receber a graça. E aí ela recebe. Nossa Senhora aparece para ela e fala, se você quer receber a graça que você está pedindo, você deve recorrer ao meu esposo castíssimo, São José. Então, ela aparece, ela faz a novena de São José, imediatamente ela consegue a graça do pai dela se aceitar ela entrar para o Carmelo. São José também é muito poderoso para a conversão dos pecadores, é o santo para todas as necessidades, e muito esquecido, justamente. Por isso Santa Teresa disse que a devoção dele ficará reservada para o fim dos tempos. Muitos dizem que o triunfo do coração imaculado de Maria se dará por uma intervenção particular de São José, também, por um momento da devoção a São José. Então, nesse mês de março, não deixem de procurar se interiorizar nessa devoção a São José, nesse conhecimento de São José, recorrendo a Ele. Ele nos ama com um amor imenso, um amor de pai, um amor de protetor, um amor de patrono, de padroeiro. Ele quer dispensar suas graças a nós, Ele quer ser para nós um pai, então sejamos para ele um filho, e tenhamos sobretudo diante dos olhos, com esse grande exemplo e modelo de serviço a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, de disposição de coração, de alma, interiormente e completamente, abrindo mão da sua vida particular, abriu mão de tudo, abriu mão de todo o futuro que ele poderia ter pensado, para servir a Jesus e a Maria.
né? Ele é um modelo, então, perfeito da escravidão a Nosso Senhor e Nossa Senhora. Peçamos a São José, então, que ele nos ajude, que ele nos inspire, não é? Coloquemos, então, nas mãos dele, consagremos a ele todos os frutos que nós lucramos esses 5 primeiros sábados, consagremos a ele o desejo que nós temos de servir a Jesus e Maria, para que ele seja, assim, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso orientador, o nosso mestre na vida espiritual, nessa vida de desejo que nós temos de pertencer e de servir a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar então para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.